Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo que tem, de homem, de animal ou do campo, da sua possessão, se venderá, nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar ou alguma coisa, acrescentar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dízimas de vacas, ovelhas, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mau, nem tocará, mas se em alguma maneira o tocar, o tal e o trocado serão trocar, tá? Não é tocar, não é trocar. Serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Esse é o capítulo 27 de Levítico, versículo 30, né? Vai até o 34. Aí nós vamos ver aqui também em número também tem o 18, capítulo 18 de número, né? Nós vamos ler aqui o versículo 21 até o 24, tá bom? Olha só. E eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério, que exercem o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdaram. Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdareis. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, e falarás aos levitas, e dir-lhes-ás, quando recebedes dos dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor. O dízimo dos dízimos. E contasse a vossa oferta alçada, como grão da eira e como plenitude do largar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada a todos os vossos dízimos que recebedes dos filhos de Israel. E deles dareis a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. De todos os vossos dons oferecereis toda oferta alçada do Senhor, do melhor deles a sua santa parte.
Dir-lhe-ás, pois, quando ofereceres o melhor deles, como novidade da era e como novidade do lagar, se contará aos levitas, e o comereis em todo lugar, vós e a vossa casa, né, os vossos filhos, a sua família, porque vosso galardão é pelo vosso ministério da tenda da congregação, pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles ofereceres melhor, e não profanareis as vossas santas dos filhos, as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Então, nós estamos vendo aqui, eu li o texto até o do 21, né, até o 32. Então nós vamos falar um pouquinho, bem rapidinho, a respeito de dízimos, né, dentro de um contexto mais profundo, ou seja, nu e cru, realidade. Não devemos esconder a verdade, porque a verdade é quando ela é camuflada, o que acontece? As coisas começam a andar meio desajeitadas. Então eu já vi muitos vídeos, pessoas falando sobre dízimo, né? Tem os pró, tem os contra, que dizem que não, que diz Jesus, né, aboliu os dízimos e não se deve mais, é, é, não se deve mais, né, praticar o ato de dizimar. Por quê? Quem é contra deve ser a congregação dele, a igreja dele, eu sei lá se ele tem uma igreja, né? Se ele entende de Bíblia, se ele sabe o que ele está falando, porque lá na congregação dele é, deve ter uma mágica, né? Lá que cobre todas as despesas, né? Não sei, porque é impossível uma instituição viver sem uma renda financeira. A gente que conhece instituição, eu estou falando de instituição, porque igreja é uma instituição, né? Toda instituição, seja ela igreja, seja ela beneficente, seja ela para qualquer motivo, há uma renda que mantém aquela instituição. E ela vem de algum lugar. Ou ela vem da população, né? Das pessoas que, é, que mantém ela, né? A sociedade, ou vem do município, né? Vem da prefeitura, né? Vem de um órgão competente, prefeitura, vem do estado, vem a federal, né? Então, de algum lugar, ela está sendo sustentada financeiramente, porque nada vive sem o, a vida financeira. Então, o que acontece? Quando a gente olha para o contexto bíblico, a gente vê que alguma coisa está sendo camuflada para você que é um cristão, um membro de uma comunidade cristã evangélica, né? Desanimar, perder a fé, perder a esperança e pôr em desconfiança, né? O trabalho que está sendo feito pela, pela comunidade, né, evangélica, que você faz parte. Por quê? Você, né, já vi pessoas chamar pastores de ladrões, né? Lógico que existe muitos, mas você tem que parar para pensar e avaliar onde é que você está, o que você está fazendo ali, observar, prestar atenção, né? Se de fato aquela comunidade que você está, ela é digna de respeito,
ela é digna de, de você, de confiança, né? Que você possa confiar de que o trabalho que está sendo feito é sério, verdadeiro e que tem respaldo. Mas se você achar que essa congregação, essa sua comunidade evangélica, ela não é de confiança, então você racha fora e vai procurar uma que é de confiança, onde tudo é feito dentro de um contexto real bíblico, né? E que não há interesse de exploração financeira, porque exploração financeira está cheio, tá por todos os lados. Então você tem que conhecer a Bíblia, conhecer a Escritura Sagrada, conhecer o real, porque para tudo tem um destino. Então você precisa olhar para isso. A minha comunidade é uma comunidade séria, ou não é? Para onde, para onde estão indo com essa renda que eu estou levando para cá? Porque até então, a gente vê que o contexto, não havia aqui uma questão de fé. Não, isso aqui era lei. Não era, né, lei. Deus é o dono de tudo. E ele está dizendo bem claro aqui, né, que ele tirou dos filhos de Israel, de toda a sua comunidade, para servir aos levitas. Então, o que acontece? Então, mas não está dizendo que você vai dizimar e que eu vou fazer isso. Ele não promete nada para Israel, porque tudo que ele, né? Então é uma gratidão. O que você tem que entender que os levitas são irmãos, nós são todas famílias. Todas as 12 tribos que estão ali são família. Então família cuida de família. Então ele está garantindo para os levitas, né, o sustento. Está garantindo para os levitas, né, as vestimentas. Está garantindo para os levitas tudo o que eles precisam para administrar o templo, né, para ser ministro do povo. Eles têm uma responsabilidade, aquela responsabilidade de juiz, responsabilidade de advogado, a responsabilidade até de médico, né? De cuidar da sociedade espiritualmente e também, né, fazer com que toda a comunidade caminhe sempre na presença de Deus, confiando no Senhor. Essa confiança no Senhor, ela não mostra, assim, nada aqui no Antigo Testamento de uma fé como a que nós vamos falar daqui a pouco, que nós vamos chegar lá devagar, entendeu? Mas então, os levitas, naquela época, o dinheiro não era totalmente moeda. Israel tinha saído do Egito, saiu, né, a gente lembra da história que Deus colocou uma amnésia no Egito, né, no povo do Egito, de tal forma que eles deram tudo, né, muita riqueza para que Israel saísse de lá. É como se Deus estivesse fazendo com que o Egito pagasse, né, pela escravidão que eles passaram, né, como se fosse a recompensa, né, do tempo dos trabalhos, né, que Israel teve lá, e foram escravos, foram humilhados, foram, né, ali passaram dificuldade demais. Eles viviam trabalhando para ter um mínimo para sustentar suas famílias. Então Deus, né, praticamente tira uma porção muito grande de ouro, de prata, bronze, de todos os metais preciosos para
o povo de Israel. O povo de Israel saiu dali cheio, né, de riqueza. Agora eles são uma comunidade, né? Então ali a vida financeira deles era o ouro, a prata, né? O bronze, sei lá, e também, né, aqueles metais preciosos todos, e os animais, né? E as plantações. Então, o que eles, Deus está dando alimento, está dando tudo para eles. Então sai do povo, do próprio povo. Então, eu estou detalhando para vocês entenderem. Aí o que acontece? Nós vemos aqui os dois textos, né? Que está em Levítico, você pode, depois, a hora que você tiver tempo, ler na Bíblia, né? 27, versículo 30, e aí você lê quase todo. Aí o número 18, versículo 21 ao 20, eu vi até o 32, né? Para que você possa assimilar o que é o dízimo. O dízimo aqui não é obrigatório, mas é lei, certo? Mas não há, dentro do contexto bíblico, alguém que foi punido porque deixou de dizimar. Porque os dízimos eram muito, e muitas vezes sobrava, né? E os dízimos, né? Eu estou detalhando aqui para vocês, porque os levitas também tinham uma outra coisa que eles tinham, que é a preocupação de ajudar os pobres, as viúvas, os necessitados de Israel. Israel era uma comunidade, como qualquer comunidade, que tinha seus problemas, né? Tinha muita pobreza, tinha pobres, tinha necessitado, tinha órfão, tinha toda os problemas de uma comunidade. E não eram esquecidos, porque quando eles precisavam de comida, eles iam até o templo, até os levitas, e eles recebiam, né? Recebiam dos levitas. E nós vamos andando, né? Nós vamos passar por uma parte também, um tempo, né? Quando a destruição do templo, ou seja, até que nós já falamos do que é o dízimo, né? Dízimo era tudo que alimento, né? Era cereais, frutas, era tudo que colhia da agricultura e tudo que tinha da agropecuária, né? Os animais, né? Era tudo dizimado de acordo com o que cada um tinha. Lá, mais um dia, alguém construiu um templo e esse templo foi destruído, né, por Nabucodonosor, que é da Babilônia, e aí a comunidade ficou na miséria, na pobreza. Até que um dia começaram todos a voltar para casa, né? Aí no tempo de Esdras, no tempo de Jeremias, no tempo de Neemias, né? É onde a gente vê, né, Daniel, as profecias que foram bastante né, forte no coração daquele povo rebelde, né, que não queria escutar Deus, não queria ouvir Deus, então passaram pelas consequências, pagaram o alto preço por causa disso. O templo foi derrubado, destruído, saqueado, levado tudo que tinha para a Babilônia. Lá ficaram 70 anos, até que voltaram. Quando voltaram, acharam um país pobre, um país miserável, um país sem condição, tinha que começar tudo de novo, e eles não tinham mais esperança, e os levitas tinham se espalhado, porque tinha que
correr atrás da sobrevivência, né? Porque não tinha outro jeito, eles tinham que viver, então eles tiveram que trabalhar, tiveram que agarrar, tiveram que buscar a condição para cuidar da sua família. E os poucos ficaram, né, como diz, confiando no Senhor ali no tempo, ou seja, nas ruínas, né? Eu não sei se eles levantaram a tenda, né? Levantaram lá a, a tenda para que pudesse ter ali um ministério continuar, né? Mas não tinham o que comer, não tinham, a miséria era grande e o povo não queria dizimar porque se dizimasse faltaria para eles também. Então era um problema sério, uma situação calamitosa, não havia ali alguém que pudesse mudar isso. E não tinha garantia nenhuma. Não havia garantia de que eles pudessem pegar lá o seu dízimo, levar para lá e ser sustentados, que aquilo fosse multiplicar, né? Eles não tinham essa fé. Eles não tinham essa. Não, eles levavam a vida do povo de Israel era real, né? Mas aí, então, quando isso começa a reorganizar, então Deus usa, né, o profeta Malaquias, né, e que vai trazer esperança para o povo, porque não tinha outra saída. Então Malaquias, ele vem com trazer esperança para o povo, para que o povo pudesse confiar, né, nas promessas de Deus, porque Deus não esqueceu do povo, Deus só deixou o povo por conta, né, até que se cumprisse toda a profecia que foi dada, que era o cativeiro, a escravidão de Israel. Então, quando isso tudo começa a ser reorganizado, então Malaquias vem trazer esperança para o povo, né? Então, aí a promessa é de Deus para o povo. Olha, né, trazei todos os dízimos, né, à casa de Deus para que haja mantimento. Né? Ela traz, o capítulo 3, né? Está aqui no versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Então, precisou Deus falar com o povo através de Malaquias, para que o povo não tivesse coragem de pegar do pouco que eles tinham e levar para alimentar os levitas que estavam em séria dificuldade. Como é que eles iam manter o ministério, né? O ministério em perfeitas condições, né? Para que pudesse se a sociedade se reorganizasse, eles tinham que sair, trabalhar, lutar e ganhar o seu pão. Eles não podiam, né? Eles têm família, têm tudo. E independente de ter família, mesmo que eles não tenham família, né? Seja um só, sozinho, tem que trabalhar, senão não come. Então, o que acontece com tudo isso? Israel começa, né, ver que as bênçãos vão chegando, porque a promessa foi feita por Deus. E eles confiavam em Deus. Porque quando Deus falou aqui agora, nesse momento, entre meio em todo esse sofrimento, eles
vê que vale a pena confiar no Senhor. Então, quando vem Jesus, né? Jesus aqui, ele fala também dos dízimos, né? No capítulo 23, né? 23 aqui de Mateus, né? Nós vamos ver aqui, vocês conhecem muito bem, sabem qual que é que eu estou falando, que é o versículo 30, né? Mateus 23, 23. Ele fala assim, ó: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, né? Hipócritas são como se fossem atores, fingem, mentem que são verdadeiros. Ele fala assim: pois que dais dízimos de hortelã, do endo, do cominho, e desprezais os mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé, a confiança. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, ele está dizendo, olha, dizimar, você pode dizimar, você tem que dizimar. Mas você não pode omitir de trazer esperança para o povo. Você não pode omitir a misericórdia, o perdão, o amor, a perseverança. Vocês podem dizimar, é importante porque vocês precisam. Porque sem esses dízimos vocês não comem. Sem esses dízimos vocês não vestem. Sem esses dízimos vocês não, né? Isso é importante para vocês. Mas vocês não podem negar para a comunidade, para a sociedade, a misericórdia, o perdão, né? O juízo, a lei, né? Tirar deles a esperança, sugar deles, tirar, né? Fazer com que eles percam a alegria de estar em comunidade. Bom, irmãos, o que eu... Depois de tudo isso que eu falei para você, desculpa aí, porque a minha garganta tá... Depois de tudo isso que eu falei para vocês, nós chegamos numa conclusão. Vale a pena dizimar? O que você acha? Ou você também acha que o dízimo foi abolido por Cristo? Você entendeu o que eu disse ali, que Cristo falou? Você entendeu o texto que Cristo está falando? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Jesus não tem nada a ver com a lei. Jesus não veio para abolir a lei. Jesus não veio para tirar a lei do povo. Jesus veio para acrescentar. Acrescentar aquilo que faltava. Sabe o que faltava? Confiança. Confiança, fé, perseverança do povo com Deus. Sabe, o povo não levava em consideração, era seco, porque eles não tinham, eles confiavam na lei, eles faziam o que a lei mandava, mas eles não tinham, assim, consideração nenhuma por nada. Então Jesus está falando, olha, vocês têm que fazer, praticar aqui, praticar, né, praticar a misericórdia, o perdão, o amor. Além de, não é só, venha a nós, o vosso reino, nada. Você precisa receber o dízimo? Precisa. Mas você também tem que dar a sua parte. Qual é a parte que os levitas têm que dar para a sociedade? O perdão, a misericórdia, né? O amor, o respeito, né? A autenticidade, né?
a ensinar o povo a confiar no Senhor, confiar em Deus, ensinar o povo a ser verdadeiros, não aquele povo miserável, egoísta, ganancioso, né? Então, o que acontece? Nós saímos do dízimo do Antigo Testamento, que é levar arroz, feijão, macarrão, café, leite, carne, porque agora não tem, isso não é possível mais, não tem como fazer isso mais. Agora, o povo vai trazer é o dinheiro, porque o dinheiro, a moeda, porque é com isso que eles compram aquilo que eles recebiam, que os sacerdotes no templo, os levitas recebiam lá, né? Aí eles compram arroz, compram feijão, compram macarrão, compram, né, o café, compram o chá, compram a carne, a roupa para vestir, né? Então, é dali, é com isso, né, que eles vão continuar vivendo. Porque os levitas não tem mais ministério levita. Hoje mudou, tudo mudou, porque o mistério levita não pertence ao mundo, pertence a Israel, pertence ao povo de Deus, né? Então é eles que são donos disso. Se eles quiserem continuar com isso, eles continuam, mas já vai ter que aceitar essa condição que nós vivemos hoje, que é a realidade. E eles não vão receber carne, não vão receber arroz, feijão, macarrão, frutas lá, como antigamente. Mas o dinheiro que substitui isso, sem exploração. Aí eu te pergunto uma coisa para você, a sua comunidade, quando você entra lá, quando você vai lá no culto, né? Eu, por exemplo, vou no sábado, às vezes eu vou no domingo, né? Eu não sou assim de ir os 3 dias da semana, não. Eu trabalho muito, sabe? Fico cansado e depois é longe, a gente tem que gastar um pouco mais, entendeu? Para ir e voltar. Então, eu vou. Para mim, o melhor dia para mim é no sábado. Mas quando eu chego lá, eu tenho cadeira para sentar. Eu tenho um local bonito, maravilhoso. É um templo, né, aconchegante. Lá tem ventilador. Lá tem instrumentos, né, de som. Lá tem água para beber. Tem café. Tem banheiro. Sabonete para lavar a mão. Tem papel para enxugar a mão. Tem toalha. Lá tem de cozinha. Lá tem de tudo. Ou seja, de quase tudo. Né? Você chega lá, tá limpinho, arrumadinho. Tem telão, né? Olha, você vê. Você sabe quanto custa isso? Essa manutenção? Você sabe de onde que sai isso? Não? Então, isso tudo sai do bolso de todos nós. Um pouquinho de cada um. Se nós não dizimar, nós não vamos ter desconforto. Sabe de uma coisa? Você não dizima, você deveria nem sentar. Ou você fica de pé, ou você senta no chão. Porque você está simplesmente negando para a sua comunidade
né? Deixando de dar à comunidade, porque a comunidade ela tem respondido àquilo que você faz. Você chega lá, você tem um lugarzinho para sentar. Você chega lá, você tem conforto. Então você não deveria sentar. Deveria estar sentado no chão. Não, eu não posso, pai, eu não sou merecedor disso, porque eu não dizimo. Eu não oferto, eu não dou nada para minha congregação, para minha instituição. Essa é uma realidade. Eu tô colocando você como, assim, no, no ultimato de você dizer que dízimo não deve ser feito para a igreja, para com sua comunidade que cuida da tua vida espiritual, que te ensina o caminho para a salvação, que te dá instrução. E quando você precisa, você vai lá, ou eu estou precisando de oração, ou pode orar com a posição das mãos. Será que dá para ungir? Aí o pastor ou qualquer membro, né, que tenha essa, vai te ungir, vai pôr as mãos dele sobre você, vai orar, sem custo nenhum. E você não dizima, você não oferta. É uma questão para pensar. Porque a sua comunidade, ela só cresce, ela só é bonita, ela só te dá conforto quando todos podem dizimar. Não tem problema se você não pode dizimar hoje. Isso não é problema. Ninguém vai te cobrar. Mas você nunca pode passar a vida inteira sem dizimar dentro de uma comunidade, né? E ainda assim usufruir daquilo que ela tem. Isso é errado. Porque se essa comunidade que você participa é séria, ela tem um projeto sério, um trabalho sério, como foi constituída, então você tem que dizimar, tem que ofertar, tem que ter prazer, alegria, tem que ter discernimento, certo? Porque Deus está em todos os lugares. Deus está ali te olhando para você. Ele sabe o que você pode e o que você não pode. E se você pode e você não faz, e Deus faz aquilo que você quer e precisa, e não te cobra nada. Tem uma parábola que Jesus conta sobre o homem que arrendou as terras e combinou com aquele povo, quando chegasse o tempo, ele ia buscar a parte dele, lógico, o pagamento pelo arrendamento. E chegado o dia, ele manda pessoas buscarem. E aí aquelas pessoas que foram buscar foram chicoteados, mortos. E ele mandou outro, até o dia. Aí Jesus termina a parábola dizendo: então o Senhor das terras agora vai cobrar.
Aí vai o que? O próprio dono das terras, ele vai fazer o quê? Né? Muito sofrimento e ranger de dentes. Sabe, Deus vai nos cobrar. Você sabia disso? Se você não sabe, preste atenção. Você que fala bobagem aí, que tirando aí o povo de não dizimar, presta atenção, que você está em dívida com a sua congregação. Ou então a sua congregação é uma congregação milagrosa, né? A renda que da onde está surgindo esse milagre nós não sabemos. Mas fica aí o recado. Tá com Deus e tenha discernimento da palavra de Deus. Até o próximo vídeo.